faz-me lembrar uma coisa que o CEO do sítio onde eu trabalhei antes dizia, que é, hoje em dia já não há life-work balance, agora é life-work integration. Sim. Principalmente com a questão dos telemóveis. Nós já não há o espaço do trabalho, o espaço da família ou do pessoal. Há pessoas que não têm família, mas eu estou em casa e estou a receber e-mails do trabalho que eu tenho que responder on the spot, tenho que responder agora. Sim. Da mesma forma que às vezes podia estar no meu local de trabalho e estava a marcar consultas para o meu filho, ir ao alergologista, ou o que fosse. Sim. Hey guys, bem-vindos a mais um The Pull Podcast. Eu sou a Kai Rocha e o episódio desta semana é para foodies, otaku, aqueles aventureiros da comida estrangeira. O convidado é o António Carvalhão, que trabalhou em marketing, estudou no Japão e arranjou uma panca tão grande pelo ramen que sempre que viajava tinha que ir comer esse prato, pois não existia em Portugal até há pouco tempo. Foi daí que foi criado o Ajitama, um restaurante dedicado exatamente a isso, ao ramen, e o António veio partilhar a sua história, o começo do Supper Club, da construção do restaurante, o porquê de deixar uma vida empresarial para enverdar pela hotelaria, enfim, uma história muito interessante para ouvir. Um conselho, não ouçam este episódio de barriga vazia, a sério. Espero que gostem e até já! Uma conjugação de fatores. Sim. Na altura não fizemos LinkedIn e depois nunca mais me lembrei de o fazer. Ok. Confesso. Ok. Tenho tido tantas outras coisas. Sim, essas coisas que se metem no meio e então as redes sociais se ficam um bocadinho mais para trás, não é? Ou seja, as redes sociais, o Facebook e o Instagram temos estado ativos, QB, ainda não estamos a meter a carne toda no assador, porque também tivemos bem, isto não se pode dizer, mas é excesso de clientes, né? Sim. Nós tínhamos filas, todos os dias, imagina, nós abrimos às 7h30, tipo às 7h10, 7h15, tínhamos 60 pessoas à porta do restaurante, quando tínhamos 45 lugares sentados. Portanto, o que é que acontecia invariavelmente? Isto foi o primeiro dia, foi engraçado. Andando um bocadinho mais atrás, nós, portanto, durante aqueles 2 meses... Só para avisar, isto já está a gravar, não é? Já está? Não sabia? Não, pronto, boa. Mas é que esta história, se calhar para não estares a repetir, não é? Ok, então queres fazer uma pergunta para eu responder e ficar logo enquadrado? Ou... Não, isto prosa livre? É uma prosa bastante livre. Aliás, eu nunca preparo nada de nível de material, por sempre que preparei nunca usei. Ok, boa. Então, prefiro que a conversa seja um bocadinho mais fluida do que isso. Ok. Não, eu digo isto porque... Ok, tudo bem. Então, mas o que eu estava a explicar era... nós, durante aqueles primeiros 2 meses, que era a porta fechada para a lista de espera, nós servíamos 60 pessoas por dia. 30 às 7h30, 30 às 9h30. Era uma operação muito simples, muito controlada, porque nós o queríamos, para a nossa equipa treinar, tanto a cozinha como a de sala, e para termos uma experiência... que fosse de certa forma a continuidade do que fazíamos em minha casa. Portanto, o Supper Club, nós fazíamos todas as semanas ao sábado para 12 pessoas, durante 1 ano e meio. E era uma experiência muito intimista, porque nós estávamos praticamente 4 horas, às vezes mais, com as pessoas, a falar com elas diretamente, olhos nos olhos, e as pessoas saíam dali e parecia que eram quase minhas amigas e vice-versa. São pessoas que ficaram a saber muito de mim, eu fiquei a saber algumas coisas dessas pessoas. Quando digo de mim e do João, do meu sócio, que infelizmente hoje não pode estar aqui presente. Mas para a próxima ele virá. Trocamos. E então o que sucedeu foi, nós quisemos dar uma continuação dessa experiência. Portanto, nesses jantares apenas com 30 pessoas, eu e o João estávamos os dois presentes e fazíamos muito diálogo com as pessoas que estavam nas mesas, muito a contar as histórias que levaram à origem do nosso projeto, como é que cá tínhamos vindo parar, e como é que o projeto passou do Supper Club em minha casa para um restaurante aberto ao público, e portanto havia ali uma certa comunhão no meio daquelas pessoas que estavam da lista de espera, também vinham as que já tinham ido a casa. Portanto parecia que estávamos ali num ambiente bastante intimista, apesar de ser um restaurante na altura com 30 lugares, e tínhamos toda a nossa operação preparada para isso: o número de empregados de mesa, o número de empregados de cozinha, o número de cadeiras e mesas, tudo, a armazenagem, o storage de frios, de secos e tudo mais,
e de repente, quando abrimos no primeiro dia ao público, foi no dia 5 de março, passados esses 2 meses, é o que eu estava a comentar, nós às 7 estamos a jantar com o staff e começamos a ver pessoas a chegar a aglomerar-se, e lá está, faziam a volta à rua, iam até à esquina, e quando abrimos a porta aquilo parecia tipo o Black Friday da Vorten, de repente entrou toda a gente para ali adentro, tipo nós... que é isto? Isto é só um restaurante de ramen, mas obviamente ficávamos muito satisfeitos. Mas fomos completamente apanhados desprevenidos. Portanto, além dos empregados de mesa, eu e o João tivemos imediatamente começar a trabalhar como empregados de mesa, por vezes dar suporte na cozinha. Eu cheguei a dar suporte na copa, chegou a acontecer, tive que ir para lá lavar as chávenas de café, porque não havia ninguém que pudesse tratar daquilo naquele momento. E o que sucede foi que nós percebemos, pronto, se calhar é outro campeonato, mas percebemos também se calhar era o primeiro dia. O segundo dia foi igual, o terceiro dia foi igual, o quarto dia foi igual, o quinto dia foi igual, e esse intensificando. Nós temos uma fotografia que depois eu posso partilhar, que é do sábado, que é o dia mais cheio. Lá está, nós às 7h20 tínhamos fila, era o nosso prédio mais o prédio do lado, que era uma fila inimaginável de pessoas. Portanto, entravam, depois entanto, em vez de 30 lugares começámos a meter 45, depois já aumentámos para 49, mas não era aí. As pessoas entravam na mesma e ficavam tipo 15 ou 20 em pé, à espera. A olhar para os outros, a fazer pressão. Sim. Iam bebendo cocktails, nós íamos entretendo as pessoas também, lá está, com alguma interação, contar histórias. Havia pessoas da fila de espera que nós já conhecíamos porque já tinham ido a casa ou já tinham vindo ao restaurante naquele período de soft opening, se pudermos dizer assim. Portanto, havia ali algum convívio informal e de repente tivemos que duplicar o número de empregados de sala, tivemos que contratar uma hostess só para estar a dar atenção às pessoas que estão na porta, pessoas que esperavam. No início a espera era bastante demorada, porque as pessoas também faziam aquele esforço pela novidade. Estamos a falar de esperas de uma hora e meia. Hoje em dia a situação foi-se alterando, felizmente para todos, porque nós, entretanto, abrimos aos almoços também, há cerca de 3 semanas, e claramente há alguma transferência de pessoas do jantar para o almoço, apesar de, obviamente, o número total de clientes entre jantar e almoço é muito superior ao que tínhamos quando era só o jantar. A questão é que já não há aquela situação de às 7h15 começa-se a formar uma fila. Parecia as finanças. As pessoas antes de... O último dia antes de entregar o IRS. Parecia um bocado essa situação caricata, mas que para nós até tinha alguma piada, no sentido em que uma pessoa, qualquer restaurante de ramen decente, seja onde for no mundo, tem sempre filas de espera, faz parte, são 10, 15 pessoas pelo menos à espera, e já faz parte do ritual. Eu já fui a restaurantes de ramen no mundo inteiro e é sempre assim. Eu em Berlim, estive em janeiro, estive com os meus 2 filhos, um de 5 anos e outro de 2 anos na altura, e tivemos 1h30 à chuva, com 2 graus, para poder comer o melhor ramen de Berlim. E ficámos. Eu gastei os dados todos móveis para lhe mostrar vídeos do Ronaldo, podes entreter, mas lá consegui e pronto, faz parte do ritual. Nós não temos prazer que as pessoas fiquem à espera. Sim. O que eu quero dizer com isto é quem pessoas que são fãs de ramen já com alguma experiência e com... Quando digo experiência, não é só comer em Portugal, mas viajar pelo mundo a comer ramen faz parte. Sim. Um bom restaurante de ramen tem sempre fila de espera, é assim. Também a refeição do ramen é uma refeição mais rápida. É claro que é muito diferente entre o Japão e Portugal. No Japão, que há 80 mil restaurantes de ramen, é mais do que o McDonald's no mundo inteiro, só para pôr em perspectiva. A sério? É. Uau! Mas não são 80 mil como o Agitama, que tem neste momento perto de 50 lugares. São 80 mil. A esmagadora maioria tem, sei lá, 8, 10 lugares, 12, sim, é um balcão. Sim, é o hole in the wall, não é? Exatamente, só que se calhar fazem 300 refeições no dia, porque as pessoas entram, nem sequer comunicam com os empregados. Tem uma máquina, tipo aquelas máquinas do tabaco, em vez de ter botõezinhos com as marcas todas, as pessoas têm caracteres japoneses, a dizer se é o ramen shi, se é o shoyu, o veggie, o que for. As pessoas escolhem o seu ramen, inserem o dinheiro, recebem um truque e um papelinho, sentam-se ao balcão, é isto. Sim. A pessoa que está a atender serve, recolhe a taça, a pessoa vai-se embora, ponto. Não há entradas, não há sobremesas, não há cafés, não há pedir a conta, não há troco, não há nada. As pessoas é muito mais funcional. automatizado, sim. Podemos falar de salada. As pessoas estão 15 minutos no restaurante, 20 e vão-se embora, seguem viagem. Pois. Já aqui nós temos em Portugal outros hábitos, né? As pessoas querem entrar, ficam a tirar fotografias para o Instagram para os amigos, pedem as entradas. O ir a um restaurante. Sim, é uma experiência, né? As pessoas já vão com tempo e querem conviver, faz parte. E é a nossa cultura e há que preservá-la. Por isso mesmo nós fizemos algum tipo de ajustamentos. Não à receita, isso. Nós somos muito rigorosos. O que fazemos é igual ao que se come nas ruas de Tóquio, ponto. Graças a Deus. Gostem mais, exatamente. Quer as pessoas gostem mais ou menos, é essa a nossa premissa. Mas nós, por exemplo, temos vinho na carta. Nos restaurantes de ramen ninguém bebe vinho num restaurante de ramen no Japão, quer dizer, nem sequer tem vinho. Eles não produzem vinho, não é?
No restaurante de ramen não há sobremesas ou entradas, quer dizer, nos mais tradicionais e pequenos não há. Eu, por exemplo, esse que fui em Berlim, tinha entradas, tinha sobremesas, mas lá está, se calhar já é uma certa ocidentalização do conceito original do Japão. Ora, eu fui, por exemplo, estive num restaurante Estrela Michelin em Tóquio, e era o mesmo esquema. Eu tive 1h25 à espera, também só tinham 10 ou 12 lugares, não me recordo, mas tal máquina, papelinho, senta, pede o ramen e segue viagem. Não havia e é uma Estrela Michelin. E Estrela Michelin. Okay. Há 2 restaurantes com Estrela Michelin, esse que eu fui é na rua, e há outro que é numa estação de comboios. O Japão tem toda uma vida nas estações de comboios, nas estações subterrâneas. Sim. Mas pronto, aqui estou a divagar um pouco porque estava ali a contar a história. Isso é bom, isso é bom. E isto para dizer que nós rapidamente tivemos que reforçar a equipa, contratar a tal hostess para dar suporte às pessoas que estão na entrada, tivemos que contratar também um gerente, uma pessoa já com bastante experiência na restauração para nos ajudar, porque nós, é preciso perceber que nem eu, nem o João temos qualquer experiência de restauração, não temos qualquer formação de cozinha, parênteses, que eu já vou fazer à frente. A minha formação é de gestão e especializei-me em marketing, o João é de economia e é CEO de uma empresa de sistemas de fixação. Portanto, nenhum de nós tem nada a ver com restauração. Sim. Nós, inclusive, isto até ajuda a perceber também o nosso enquadramento, porque nós o que sabemos fazer foi de forma inteiramente autodidata. Nós tivemos 13 meses para desenvolver a nossa receita de ramen, porque queríamos fazer igual ao Japão. Lá está a tal questão de não termos concessões, ser o mais fiéis possível à receita original, e dessa forma estudámos livros, vimos vídeos no YouTube, lemos sites e testámos todos os sábados em minha casa, com exceções quando íamos de férias ou tínhamos um fim de semana de família, mas foi assim durante 13 meses. A primeira vez demorou 36 horas, ficou miserável. Nós dissemos, ok, foi giro, fica por aqui. Mas pronto, de facto temos uma grande paixão, diria mesmo uma obsessão por este prato, temos este sonho já há alguns anos por realizar, e o facto de sermos dois ajudou muito, um puxa ao outro, quando um está mais para baixo o outro puxa, às vezes puxamos os dois, às vezes somos dois para baixo, acho que faz parte. E fomos com persistência conseguindo cada vez refinar mais a receita, e pronto, ao fim de 13 meses lá chegámos ao resultado que nós pretendíamos, porque vamos lá ver, o ramen é um prato extremamente complexo, tem imensas variáveis e todas elas demoram horas e horas e horas a fazer. Nós tínhamos 3 ou 4 processos que eram feitos na véspera. Por exemplo, a carne começava a cozinhar na véspera, ficava a cozinhar durante toda a noite. E isso é ter uma situação um bocado caricata, porque a primeira vez que fizemos isso foi em minha casa, deixámos o fogão ligado, eu não dormi nem um minuto porque com o pânico fogão ligado, explodir, tenho lá os meus filhos, quer dizer, nem pensar pôr a minha família em risco, portanto não dormi literalmente, e no dia seguinte disse ao João, olha, nunca mais fazemos isto em minha casa, agora fazemos na tua. Não é porque eu não tenho preocupações com o João e com a família dele, aliás, ele não tem filhos, mas tem uma namorada, portanto é família, não é? Mas porque o João tem placa de indução. Portanto, pode deixar ligado a noite toda. A única questão é que... porque o teu fogão era a gás. O meu é de gás. Daí eu dizer que não consigo dormir. Sim. Aquilo foi um bocado uma inconsciência, se calhar também já cansaço, não foi um bom discernimento, mas... Assim é daquelas coisas que quando se experimenta pela primeira vez uma pessoa não pensa nos detalhes até ao momento em que já está feito e não fica tipo, pera. Exato. E depois, mas também estava com preguiça para me levantar da cama, portanto simplesmente não dormi, mas também não me levantei, fiquei ali a marinar. E então passámos a fazer na casa do João, que ele tem a tal placa de indução, só que aquilo tem um sistema de segurança, que em 2 horas desliga-se. Portanto, o João teve que começar todas as sextas-feiras a dormir com alarme, para 2 horas levantar-se da cama e ir reativar a placa de indução, até que a namorada dele passou-se, acabou-se, vais dormir para o sofá que eu não estou para aturar os teus alarmes, e dormi mal a sexta-feira. Portanto, durante 1 ano e meio, o João esteve a dormir no sofá para poder tomar conta do nosso chacho de barriga de porco. E eu dizia ao João, pronto, isto é o teu treino para ter filhos. Eu com os meus filhos já tive várias situações que tinha que ir lá 2 em 2 horas por causa das febres. Agora tu fazes isso com a barriga de porco e vais treinando. E assim foi, nós tínhamos que fazer a barriga de porco na véspera, os ovos tínhamos que fazer na véspera, para ficarem a repousar numa marinada caseira durante a noite, a gordura de porco tinha que ser feita na véspera e continuada no dia seguinte. Portanto, são tudo uma simples colherinha de gordura de porco que pomos numa taça, eram 5 horas de trabalho, e no meio disso havia um overnight de repouso. Portanto, as pessoas não fazem o trabalho que está por trás de uma taça de ramen feita como se faz no Japão, que é como nós fazemos.
Porque nós ao fim de, sei lá, 2 ou 3 meses já tínhamos um produto que se eu desse a um português que nunca tivesse comido ramen achava ótimo. Um caldo ótimo, tem ali uns toppings porreiros, ali uma massa e tal. E as pessoas gostavam, só que nós tínhamos esta nossa fixação de fazer igual ao Japão. Claro. Por exemplo, nós a primeira vez que cozinhámos, um dos ingredientes que nós usamos no ramen é o dashi. O dashi é um caldo marítimo, né? A base de alimentos marítimos. As primeiras vezes fizemos com pó, porque nos supermercados chineses vendem-se uns pós que se juntam com água. Sim. Uma pessoa destreinada prova aquele dashi, ok, isto sabe amar, portanto está tudo bem, mas não é a mesma coisa do que fazer o próprio dashi, não é? Aliás, diz-se que no Japão, as pessoas entendidas em gastronomia japonesa que entram num restaurante e pelo cheiro de dashi que está supostamente presente no restaurante percebem logo se é uma boa cozinha ou não, porque o dashi está presente em imensos pratos da comida japonesa, não é só o ramen. Aliás, nós temos uma entrada que tem dashi, vamos em breve lançar um prato novo que não tem nada a ver com o ramen, também tem dashi, o dashi está presente em imensas coisas, portanto é fundamental ser um bom dashi de boa qualidade. Também usávamos massa seca, que comprávamos também nos supermercados chineses e começámos a produzir a nossa própria massa, mas até o processo de descobrirmos como é que se fazia a massa foi inacreditável, porque nós tivemos que estudar química, que não somos de química, para perceber como é que se altera o pH da água de Lisboa, porque não é suficientemente alcalina para que quando juntamos com as farinhas aquilo aguente temperaturas elevadas quando está pronto. Isto voltando um pouco atrás, para perceberem, o ramen é de origem chinesa. Sim. Numa zona que de origem chinesa? Ok. Numa zona que no fundo que hoje em dia é a Mongólia, aquilo tem água, a água dos rios é muito alcalina e portanto o que é que eles faziam? Eles cozinhavam, fosse o que fosse. Eu vou dar um exemplo, não sei se era esse o prato, mas vou dar um exemplo, porque eu sei que na Mongólia se cozinha muito borrego. Vamos supor que eles faziam um ensopado de borrego. Em vez de jogarem fora a água, eles juntavam especiarias para adicionar sabores e punham lá a massa e está feito. Isso era o ramen, foi assim que ele nasceu. Depois as elites japonesas, no século XIX, viajando à China, tipo, ok, conheceram aquele prato, acharam interessante, mas como sempre, o Japão gosta de dar uma coisa simples e torná-la bastante mais complexa, mas também muito melhor, na minha opinião. Não quero estar a fazer comparações do ramen chinês com o japonês, eu prefiro o japonês, também porque foi por aí que eu comecei, mas por exemplo no Japão não há cá o caldo ser um subproduto de um ensopado ou do que for. Não, o caldo são 18 a 20 horas com ossos e água, ponto. 18 a 20, há registros de 24, 36, 32. Sim, para aquilo em específico. Tudo é super trabalhoso. São muitas horas com muitos ingredientes. E, portanto, quem não tem formação de cozinha, a nossa margem de erro era gigante. Nós falhávamos em todas as frentes. Falhávamos no caldo, falhávamos na gordura, falhávamos no utare, que é o condimento, falhávamos na massa, falhávamos nos toppings, estava tudo mal. E, portanto, percebe que foi um bocado overwhelming a nossa constatação do quão longe estávamos de algum dia conseguir fazer um ramen decente. Quanto mais um ramen igual ao do Japão. E então nós tomámos a decisão, vamos fazer variável a variável. Hoje vamos só fazer testes da gordura, tudo o resto se mantém, tipo ceteris paribus, né? Agora vamos só mexer na parte do caldo, agora vamos só mexer no tare, e por isso é que demorou tanto tempo. Nós entretanto, depois de feita essa receita, foi quando durante 1 ano e meio fizemos os jantares em minha casa aos sábados. E como é que essa ideia apareceu? Era tipo teste? Sim, não, é típico, é taxativamente um teste, ou seja, nós sabíamos, obviamente, no início que queríamos ter um restaurante, só que, porque é que queríamos ter um restaurante de ramen? Primeiro porque nós queríamos comer ramen, de uma forma básica. Ninguém mais faz, vamos fazer nós. Foi tipo desespero, porque, até voltando um bocadinho atrás, para se perceber, eu estou a contar a história de frente para trás, peço desculpa, mas não faz mal. Não tem mal. Isto tudo começou, na verdade, ainda em 2006. Em 2006 eu fui estudar para o Japão. Sim. A estudar o quê? Economia na Universidade na Universidade de Economia, mas fui estudar Gestão, que é o meu curso. Na Universidade de Economia de Hiroshima. Em 2006 eu sabia 3 comidas do Japão: sushi, tempura e sopa de miso. E eu acho que a maioria dos portugueses era isto que sabia, porque em 2006 já foi há 13 anos, é muito tempo. Hoje em dia a comida japonesa e restaurante de sushi há imenso, está completamente democratizado, massificado, mas na altura ainda era uma coisa, um pouco desconhecida, um pouco exótica. O sushi já estava bastante implementado, mas tudo o resto não. Hoje em dia já se conhece outros pratos japoneses, mas na altura eu pelo menos não conhecia mais. E chegando lá à universidade, o primeiro dia foi de recepção aos alunos internacionais. Quiseram-nos levar a comer a comida mais consumida no Japão, que é o ramen, que é uma em cada 4 refeições. Eu nunca tinha ouvido falar de ramen e eu sou um bocado esquisito com a comida, portanto metem-me uma taça à frente com coisas a boiar e eu pensei, o que é isto? O que é que eu vou fazer, né? Como é que isto se come sequer? Isto é uma canja. Exato. E eles assim, isto foi o Takeshi que cozinhou, portanto vamos comer tudo, está bem?
O Takeshi era um estudante da faculdade que em part-time trabalhava lá. Eu, ok, sem pressão, mas foi fácil, porque assim que eu provei o caldo, pensei, uau, o que é isto? Sim. De onde é que isto vem? Provei os noodles, adorei, os toppings, fiquei mesmo maluco com aquilo e fiquei obcecado rapidamente. Como qualquer japonês, comecei a comer tipo 3 vezes por semana ramen, até porque é uma refeição económica no Japão, e sendo eu estudante foi ótimo. E portanto, durante os 6 meses que lá estive, comia, portanto, a fazer as contas, 3 vezes por semana durante 6 meses, dá muito ramen. Voltei para Portugal, comecei a falar disto aos meus amigos, comecei a ir aos restaurantes de ramen, ninguém sabia o que era, não havia em lado nenhum, não havia expectativas de haver, e eu fiquei frustradíssimo. Passados 2 anos, juntamente com o João e outros amigos, fomos ao Japão, aí em modo de férias. Foi lá que o João conheceu o ramen e outros pratos japoneses. E depois, entre 2011 e 2014, o João esteve a viver na China. Ele trabalhava para os azeites Galo. Ok. E trabalhando para os azeites Galo, ele foi convidado a fazer distribuição no Japão. Portanto, durante 3 anos, de 15 em 15 dias, lá ia o João para o Japão. Portanto, ele comeu imenso ramen no Japão, eu comi imenso ramen no Japão, sabemos exatamente como é que é o ramen no Japão e era isso que nós queríamos. Mas pronto, desta nossa regresso a Portugal e não existência de restaurantes de ramen, nós por desespero só conseguimos comer ramen quando viajávamos. Ou seja, tínhamos 3 prioridades. Marcar um voo, marcar um alojamento e marcar, não é marcar, um restaurante de ramen. Reserva, sim. Quando havia reserva, quando havia, depois descobri onde é que havia. E portanto as nossas namoradas sofreram imenso, porque fôssemos onde fôssemos. Nenhuma delas partilhava a obsessão? Não, elas gostam, né? Mas uma coisa é gostar, outra coisa é ter que estar sempre a ser exposto a isso. Mas pronto, como nós não viajamos todas as semanas, era sempre uma coisa simpática. Mas imagina, elas iam aos saldos e nós íamos com elas aos saldos e elas vinham connosco ao ramen. Era uma troca. Havia uma troca saudável para que isso pudesse proporcionar. E depois nós chegámos ali sei lá, 2012. Eu ainda tenho e-mails desses, porque no dia estive a limpar a minha caixa do Gmail e encontrei e-mails perdidos que o João me enviava. Ele é que é muito, tem esta veia mais empreendedora. António, era giro fazermos um restaurante de ramen, como é que isto não é em Portugal, é inacreditável, grande oportunidade. E eu, como qualquer português, dizia que sim, mas nunca fazíamos nada. Sim. E depois, em 2015, eu fiz uma viagem a Londres e Amsterdão, na mesma semana. Comi ramen a Londres e Amsterdão. E foi tipo a gota d'água, só João, pá, já chega. Todos estes sítios que têm ramen e Exatamente. menos nós. E disse, vamos falar mais a sério da tua ideia, está bem? Eu disse, pá, por que não? E assim foi, juntámos na semana seguinte a voltar, começámos a fazer logo o nosso plano estratégico, plano de negócios, projeções e tudo mais. E pronto, passado um mês, de novembro 15, foi para dezembro 15 começámos a receita. Em 2017 de janeiro foi quando aterramos na receita feita. E aí, porque é que fizemos o tal Supper Club? Precisamente porque se não havia restaurantes de ramen em Lisboa, podia significar 2 coisas. Ninguém gosta, não há mercado, ou as pessoas até conhecem, mas não gostam. Sim. Ou se calhar nem conhecem. Portanto, bottom line, não havia mercado. E portanto era uma jogada bastante arriscada. De repente abrir um restaurante de um prato que nunca ninguém ouviu falar, que não há nenhum outro para podermos comparar. Portanto, nós, para minimizarmos esse risco, decidimos, vamos fazer o teste, é um piloto, né? Vamos fazer em minha casa. Nem sequer era suposto ser um piloto muito longo. Nós, se calhar, tínhamos pensado fazer 2 meses, 2, 3 meses, qualquer coisa assim. Só que o piloto era para ser com amigos e familiares, ponto, era isso. Nós queríamos chamar os nossos amigos todos para provar e dizerem-nos se era bom ou não, se gostavam, se não gostavam. E tipo, ao fim do segundo jantar começa aquela questão de tenho um amigo que foi ao Japão, posso levá-lo? Eu, está bem, é a minha casa, mas traz, ele vem contigo, não é? Há de ser de confiança. Eu tenho um primo que viveu no Japão, também pode ir, sim. Eu tenho um amigo que viu o Naruto e quer comer ramen, posso levar? Pronto. Sim, eu estava a ver quando é que o anime entrava nessa. Exato, não, faz parte da nossa história. Portanto, havia toda uma panóplia de motivos para pessoas que eu não conhecia de lado nenhum irem lá jantar à minha casa. E nós aceitámos e depois passámos de uma situação que conhecíamos toda a gente para uma situação que conhecíamos metade e começámos a perceber, espera aí, há muito mais gente a gostar de ramen em Portugal, só que não são os nossos amigos, é só isso. E então decidimos criar a tal página de Facebook e de Instagram para chegarmos a mais pessoas. Ao fim de 1 semana, 2 depois dessa criação da página, fomos visitados por um blog que chama-se Onde Vamos Jantar. Sim. Foram lá jantar, escreveram uma crítica bastante simpática. E passado 2 semanas aparece a Time Out, que foi jantar lá, fez tipo uma abertura na secção de comida, tipo uma página dupla com a chamada para a capa. E foi muito engraçado, porque eles na altura concluíram o artigo a dizer assim, atenção, que há uma fila de espera de 104 pessoas, foram assim muito rigorosos,
Portanto, reservem com antecedência. E na altura para nós era completamente overwhelming. Tínhamos 104 pessoas em espera. Sim. Que bom que durante 6 semanas, ou o que fosse, não tinha que estar a andar a chatear amigos para irem lá jantar. Sim. Já estava a coisa mais ou menos... E a partir daí foi um rolo. Começa a vir o Público, a Vazões, a Visão, o Telejornal da SIC, o Telejornal da TV. Foi um festival de notícias. Foram mais de 35 meios diferentes que lá foram. Sim. E a lista de espera começou a aumentar. Nós, a dada altura, quisemos tentar fazer eventos para 80 pessoas para tentar acelerar, mas na altura 80 pessoas nem sequer era 10% da nossa lista de espera, mas nós cada vez enchia mais. Nós até fizemos um evento em Eurém, na Colina dos Piscos, que é um turismo rural da namorada do meu sócio. E aquilo fica mais ou menos 1h30 de Lisboa. E nós, em 2 horas, esgotámos os 80 lugares que tínhamos. Pessoas que não nos conhecem de lado nenhum. Nós não somos ninguém de nada, né? Nem sequer tínhamos na altura formação qualquer em cozinha. Não tínhamos provas dadas de nada, sem ser as pessoas que já tinham ido jantar à minha casa. E as pessoas foram 1h30 para lá, 1h30 para cá. Gastaram o dinheiro de deslocação do carro e da gasolina e portagens. Nós até fizemos as contas, estava 28 euros por cada carro. Sim. E enchemos aquilo no instante. As pessoas foram, voltaram e adoraram. Foi ótimo, foi um bom sinal de confiança para nós. Mas lá está, com uma lista de espera tão extensa e tão interminável, nós, os 2 meses passaram para 3, passaram para 6, para um ano e meio, até que nós conseguimos arrendar o espaço onde estamos hoje em dia. Foi no dia 1 de julho que ficou assinado o contrato e nós aí interrompemos o Supper Club, informámos a nossa base de dados, os que estavam em espera, os que já tinham ido, e nesse mesmo mês arranjámos uma viagem para o Japão, vamos fazer um curso intensivo. Portanto, aí sim entramos na parte mais profissional em termos de conhecimentos técnicos. Fizemos uma pesquisa bastante exaustiva da melhor escola de ramen. Pelos nossos critérios é a melhor em Tóquio, e é melhor não é porque é mais bonita ou por ter as panelas de melhor qualidade, não tem nada a ver com isso, é a pessoa que a lidera. Sim. É o sensei Takeshi Koitani. Ele é muito, muito experiente. Tem uma série de técnicas que foi ele que desenvolveu e que inventou, que são usadas em restaurantes no mundo inteiro, porque ele forma pessoas que já abriram restaurantes em Paris, na Espanha, na Suíça, nas Filipinas, no Brasil, creio que nos Estados Unidos também. Portanto, ele tem alunos a abrir restaurantes de ramen com sucesso no mundo inteiro. Agora abriu em Portugal o Agitama, não é? Também ensinado por ele. E só para perceberem, eu não sei qual é que é o nome em japonês, mas é como se houvesse um Web Summit, mas de ramen. Sim. Mas porque é o Ramen Summit. Esta é esta pessoa que convoca, é esta pessoa que preside a mesa e que é o boss mesmo. E portanto foi por isso que nós escolhemos esta escola, e revelou-se para nós a escolha bastante acertada, porque o curso até foi muito interessante, porque primeiro que tudo nós percebemos que 90% do que nós fazemos estava certo. Nós só não sabemos porquê, porque como não temos base de cozinha, não percebemos porque é que a soja não pode passar de 80 graus. Nós percebemos é que, lá está, quando estávamos naquele isolar variáveis, na parte de tratarmos da soja, percebemos que quando estava muito tempo cozinhado ou com temperatura muito alta, havia ali qualquer coisa que não ficava bem. Mas era intuitivo, não é intuitivo, é empírico. Era mesmo empírico, era testar e falhar até acertar. Ali percebemos que lá está, que 90% estava certo, nós não sabemos o porquê. E depois adquirimos lá os 10% que não sabíamos, adquirimos, e depois adquirimos muita consistência, porque, por exemplo, só referi 2 situações para se perceber o nível de precisão que um ramen tem, e para as pessoas perceberem que há muita arte e muita ciência mesmo por trás de um ramen. As pessoas não têm ideia de todo o trabalho que está para trás. Quando se coloca uma taça de ramen à frente, aquilo no momento demora 3 minutos a empratar, vamos dizer. Sim. Mas estão 26 horas de trabalho para trás, claro. Não faz ideia. Então, uma das primeiras situações foi nós adquirimos um equipamento que chama-se um refratómetro. Um refratómetro é como se fosse um óculo, onde se colocam umas poucas gotas de caldo, vê-se à luz, e aquilo tem uma unidade de medida que é o Brix. O Brix mede a densidade do caldo. Cada ramen tem um diferente caldo, cada caldo tem a preceito um nível de densidade a partir da qual não pode ultrapassar ou abaixo da qual não pode estar. E nós, neste momento, todos os caldos que nós fazemos são medidos com Brix, com aquele refratómetro, portanto, constantemente aquilo é igual, e já não é uma questão subjetiva de eu olhar para lá, ou cheirar ou provar. É igual porque há uma máquina que me diz que é igual. Portanto, já não há um fator humano que possa levar ao erro, não é? Eu quando fazia em minha casa, fazia sempre igual, o caldo da galinha, aquelas horas, aquela técnica. Para mim parecia-me igual, mas por certo, se eu fosse medir, aquilo um dia está mais para cima, mais para baixo. Sim. Outra questão muito importante que nós trouxemos, que é fundamental no ramen,
falar, o ramen tem 5 elementos. A primeira coisa que temos numa taça é a gordura, pode ser animal ou vegetal, e tem um papel absolutamente fundamental porque quimicamente é o que permite que o caldo penetre nos noodles. Senão estamos a comer caldo, a saber caldo, que é bom, mas depois estamos a comer noodles a saber a farinha. Não é assim tão bom. Tem que estar casado em harmonia, isso é a gordura que permite. Portanto, se algum dia forem a um restaurante de ramen que diga, olha, o nosso é fat free, é saudável, que não tem gordura, fujam. Isto não é ramen, fujam antes que sejam apanhados nessa teia. Será que isso já existe? Esse tipo de... Eu espero que não. Mas por acaso de alguém se lembrar, abandonem a ideia já. Sim. Por favor, abandonem. Não, eu digo isto porque eu não quero falar sobre isso em detalhe, mas sei de restaurantes de ramen porque uma opção estratégica usam menos gordura. É uma opção deles, não vale a pena estar aqui a revelar os motivos, não estou aqui para falar de outras pessoas, mas em virtude disso há uma perda de sabor, porque a gordura também é um intensificador de sabor. Sim. E eu receio que perca-se um pouco esta integração dos dois elementos entre o noodle e o caldo. Mas pronto, não estou aqui para falar disso agora. Portanto, o primeiro ingrediente é gordura, o segundo ingrediente chama-se tare. Eu, se traduzisse para português, diria condimento, porque Sim. Os caldos, maioritariamente, é água e ossos. Água e ossos. É puro. Não tem condimentos, não tem sal, não tem pimenta, não tem nada, portanto os sabores estão completamente adormecidos. Todo o caldo que está numa taça de ramen, que vai sem sabor, ganha o sabor através do tare, que desperta aqueles sabores todos. Portanto, é uma colherinha pequena, super intensa e concentrada, que dá todo o condimento ao caldo que está na taça. Depois os noodles, normalmente nós usamos pelo menos de massa fresca e toppings. Ovo, agitama, temos vegetais, temos carne, quer dizer, há bastante liberdade nessas questões. E, portanto, isto para falar do tare e de um elemento importante no curso. O último dia de curso foi a prova de fogo, foi servir ramen para japoneses num restaurante de ramen, sendo que os japoneses, como disse, comem 1 em cada 4 refeições aquele prato. Portanto, têm o palato bastante apurado e são muito críticos. E tivemos a tarde toda anterior a treinar com água. Eu tinha 1 minuto e 40 contados pelo relógio para fazer um ramen, e foi isso que eu tive que fazer no dia seguinte, para os clientes que lá foram. E tivemos a treinar com água. Obviamente não íamos desperdiçar caldos de 20 horas. Sim. Para fazer as neiras que é necessário para aprender, né? Eu não estava habituado a ter pressão de 1 minuto e 40. Eu, na minha casa, fazia aquilo ao meu ritmo, estava a falar com as pessoas, aquilo era tudo muito descontraído. E então chega o momento de se colocar o tare na taça, e o sensei diz-nos, olha, vocês agora vão fazer surikiri. E eu fiquei a olhar para ele, o que é o surikiri? E ele explicou-nos, há 3 formas de designar como é que a concha está cheia. Se ela estiver completamente rasa, chama-se surikiri. Se tiver 1 ou 2 milímetros a menos, a concha começa a ficar côncava. Eu não me recordo o nome, não vou dizer para não dizer mal. Sim. E se tiver 1 ou 2 milímetros a mais... É o meu, acho. Desculpe. Se tiver 1 ou 2 milímetros a mais, fica convexa. Também tem outro nome que eu não vou reproduzir aqui para não dizer mal. Mas o bottom line é... nós estivemos a fazer com água o surikiri, eu fazia, levantava... Surikiri, ele não está. Eu tive 40 minutos para calibrar aquilo e para a minha mão ficar treinada. E eu perguntei-lhe, mas what's the point? Porque é que estamos insistentemente a fazer exatamente raso? E ele disse, é simples, isto são 15 ml. Isto é o que condimenta ao caldo. Tu metes 1 ou 2 ml a mais ou menos, é 3 a 5% a mais ou menos. É a diferença de estar completamente salgado ou insonso. Eu tenho cá um cliente que amanhã prova isto, nunca mais cá põe os pés. Portanto, faz surikiri, ok? Pronto. Ok. Sensei, hi. E portanto, mais uma vez, eu quando fiz a minha casa, tenho a minha concha, aquilo, nem sequer sabia o que era surikiri, eu apanhei lá, para mim estava sempre igual, para as pessoas que lá foram a casa, exceto alguns especialistas que tenham passado para aí, passaram, nós temos lá um ministro da Embaixada do Japão que foi lá, normalmente as pessoas não detectariam isso, mas nós não queremos que não se detecte, não depende das pessoas perceberem isso ou não, fazemos por nós, queremos que seja perfeito. E, portanto, por nós tem que ter o surikiri no tare. E isso foi assim que nós formámos a nossa equipa de cozinha. Eles tiveram 2 meses de formação antes de abrirmos o restaurante, para nós podermos confiar no trabalho que eles estavam ali a fazer. Sim. Portanto, hoje sim, somos ramen chefs, podemos dizer que temos essa credenciação, mas eu, para fazer um bife com batatas fritas, sou igual a qualquer pessoa. Portanto, eu só tenho formação de cozinha em ramen, nada mais. Nem entradas, nem sobremesas, é para ramen, ponto. E, portanto, o curso foi muito importante para nós, também deu-nos muito mais confiança. Sabemos fazer agora uma panóplia de ramens muito diversificados. Temos poucos na carta porque quisemos começar com uma operação simples,
para garantir a qualidade do produto, do serviço, da nossa equipa cozinha ter tempo de aprimorar e pouco a pouco vamos introduzindo novas receitas também para manter a marca fresca, com novidades e podemos ter também um gancho de comunicação para falar com os consumidores. Isto deve ter sido um bocado overwhelming em si, não é? Porque o que passou de uma obsessão por um prato... Sim. De repente, oh meu Deus, afinal toda a gente quer experimentar isto ou gosta de ramen. De onde é que achas que esse conhecimento veio? De viagens? Sim, é muito curioso. Nós por exemplo, quando fazíamos os jantares em minha casa, como disse, nós falamos para aí 4 ou 5 horas com as pessoas. Aquilo que me surpreendeu, em primeiro lugar, é a quantidade de pessoas portuguesas que já viajaram para o Japão e que continuam a viajar. É inacreditável. Eu não tinha ideia. Eu, quando fui ao Japão, tinha um amigo apenas, de todas as pessoas que eu conhecia, amigos ou familiares, conhecia uma pessoa que tinha ido ao Japão, e que também foi estudar. Foi a pessoa que foi estudar no ano anterior ao meu. Okay. E é por isso que tinha ido. Mas eu não conheci ninguém que tivesse ido ao Japão. E em minha casa foram tantas pessoas que foram ao Japão e no restaurante eu continuo a falar com as pessoas diariamente. Imensa gente vai ao Japão. Eu tenho um plano de viagem, aquilo que eu fiz em 2008. Eu já reencaminhei aquilo para mais de 70 pessoas que eu no dia estive a contar. Sim. A quantidade de pessoas ou que foram ou que querem ir. Sim. O Japão, eu não tinha noção, há imensas pessoas que vão ou que já foram. Claramente, influências que vieram do Japão, às vezes não são influências necessariamente do Japão, são influências de viagens ou para a Ásia, que não o Japão, ou às vezes até os Estados Unidos. Tem, por exemplo, em Nova Iorque há imensos restaurantes de ramen, sim. E as pessoas foram lá, provaram, adoraram e quiseram provar em Portugal. E não é preciso ir tão longe, por exemplo, na Europa, as grandes cidades europeias todas têm imensos restaurantes de ramen. Lisboa está a dormir completamente nisto. Agora está a despertar, mas esteve a dormir durante anos. Por exemplo, eu a Paris, eu não sei pronunciar, mais uma vez, portanto vou dizer em português, quem quiser traduzir para português. A Rua de Santa Ana, sim, que é ao pé da ópera, aquilo tem para aí, sei lá, 30 ou 40 restaurantes de ramen numa rua. Que é imigrantes, é porta assim, restaurantes de ramen. É inacreditável, todos cheios, todos com fila à porta, como eu disse. E é a meca para mim na Europa. Eu tenho que ir lá, quando vou a Paris, tenho que ir à Rua de Santana. E portanto, eu tenho amigos, por exemplo, que tiveram a viver em Barcelona, que nunca foram ao Japão, mas em Barcelona há um distrito que tem 30 e tal restaurantes de ramen. E as pessoas estando a viver em Barcelona, como as pessoas de Barcelona, vão jantar aos restaurantes de ramen porque há lá e depois vêm para cá e procuram. Sim. Acho que a grande questão é a influência. Curiosamente, há outra franja, mas é mais pequena, de consumidores de ramen, que é os geeks do Japão, os tipos que vêem o Naruto, que leem os mangas, que veem os animes, que daí ficam curiosos e querem depois experimentar no mundo real. Nós temos, estes são os chamados os otaku, não é? No Japão se chamam otaku, estes geeks. E nós temos, volta que não volta, aparecem lá grandes otakus e estou ali e é muito giro interagir com eles e ver se o fascínio que eles têm por estar a ver tornado real uma coisa que para eles até então era uma coisa que liam nos livros, não é? Ou que viam nos animes. Sim. Portanto, eu diria que a esmagadora maioria é por influências exteriores. Depois há aquela franja de pessoas que são os chamados foodies, não é? Que querem, os gourmets, que querem experimentar coisas novas. Surpreendentemente ainda há uma franja considerável de pessoas que caem ali de paraquedas, que vão lá porque ouviram falar, porque viram uma notícia, mas que não sabem o que é ramen, não sabem como é que se come. Isto em minha casa era muito, muito raro. Em minha casa era do género, há um que é o líder, há sempre o líder dos grupos que vão jantar, não é? É o tipo que convoca, que faz as reservas, que domina a cena, é o mestre de cerimónias, que sabia ao que ia, ou porque já tinha comido ou porque tinha-se informado, mas vai que não vale, apareciam lá tipos, então, mas isto está para molhar com pão. E eu ficava tipo assim a olhar, como é que eu vou explicar isto? A porta de saída é ali. Mas pronto, nós, eu e o João, temos para nós, não sei como é que se explica, mas vai lá, pode ser quase um sentido de missão de evangelizar pessoas para gostarem de ramen e para recrutarem para a categoria. Portanto, nós, contrariamente a outras pessoas ou outras indústrias, nós não temos rigorosamente nada contra a abertura de outros restaurantes de ramen. Primeiro, como consumidores, ficamos felizes, porque eu quero é comer ramen. E nem toda a gente faz ramen igual, nem toda a gente tem os mesmos ramens. Portanto, eu, como consumidor de ramen, quantos mais houver, eu adorava que Lisboa fosse como Paris, com não sei quantos restaurantes de ramen. Adorava. Adorava daqui a uns anos que Lisboa seja assim.
E isto numa ótica de consumidor, numa ótica de, dono de um restaurante, é importante porque, quantos mais houver nesta fase restaurantes de ramen, desde que não seja na porta ao lado do meu, obviamente, mais restaurantes estão a recrutar pessoas. Maior é o bolo, portanto maior é a minha fatia do bolo. Portanto, para mim, encantado a vida. Eu sei que muitas vezes na restauração ou noutros negócios as pessoas agora já abriram muitos e o que é que eu vou fazer? Vou perder clientes? Não, a concorrência dentro de certos limites é saudável. E numa fase de início de uma categoria de produtos que não existe, é super importante. Nós, quando em 2015 tomámos a decisão de queríamos ser o primeiro restaurante de ramen em Lisboa, era esse o nosso sonho. Muito pouco depois disso fomos informados de que iria abrir que foi o primeiro, não foi nosso, que abriu em abril de 2016. Portanto, 5 meses depois nós tínhamos tomado a decisão que íamos fazer, passados 5 meses abriu o primeiro. Sim. A nossa primeira reação, obviamente, ficámos um pouco apreensivos. Ou seja, não achámos que acabou o mundo e que já não faz sentido o nosso projeto, mas ficámos tristes de não sermos os primeiros, porque tínhamos esse sonho de, dentro da nossa lógica de evangelizar e de criar ser os embaixadores, embaixadores, de certa forma. Mas rapidamente, ótimo, enquanto nós estamos nestes 13 meses, não sabíamos que iam ser 13 meses, nós achámos que isto ia ser muito rápido, mas este tempo todo vamos estar a fazer desenvolvimento de produto, teste e tudo mais, eles estão a dar a conhecer o produto a milhares de pessoas, centenas, milhares, não milhares, pelo que eu vejo das redes sociais, já depois que são milhares, que ficaram a conhecer a conta deles. Depois abriu um segundo, ficaram a conhecer outros clientes, já abriu um terceiro, nós já fomos o quarto, já não fomos o primeiro nem o segundo, fomos o quarto. Sim. Mas todos eles estiveram a trabalhar e nós beneficiámos desse trabalho que eles fizeram. Claro. Depois nós entramos com um produto diferente e, portanto, depois as pessoas são livres de escolher o que gostam mais de um estilo ou do outro. Mas é assim, é como as pizzarias, há centenas de pizzarias, estão todas cheias, as boas, não é? Sim. Quando o produto é bom, não é concorrência cabala, não é? Exato. Estão todas cheias, os hambúrgueres gourmet estão todos cheios. Os sushis estão todos cheios. Portanto, porque é que o ramen há de ser diferente? Claro que o mercado de ramen é pequeno. É pequeno porque agora está a começar, mas se formos como qualquer cidade europeia, há espaço para ter 30, 40, 50 restaurantes de ramen e está todos cheios com fila à porta. Portanto, a nossa visão, o nosso sonho é que isto seja igual em Lisboa. Sim. A minha primeira experiência com o ramen foi cá em Portugal, porque eu sou também, não sou uma otaku, mas sou japanófila, no sentido em que sempre gostei muito da cultura, mesmo a nível de design. Portanto, começou por aí. E então, eu comi cá ramen, pensava que era a melhor coisa do mundo que havia. Obviamente que depois mudei-me para Londres. É sério? Bom. E onde, de facto, entrei num restaurante de ramen a sério. E depois pensei, eu fui enganada este tempo todo. Mas vão começar por baixo e depois subir, é que se tivesse que comer em Londres e depois comer de cá é que podia ser mais difícil de aceitar. Não. Lá está, depois eu voltei e continuava a aparecer assim algumas coisas que diziam que tinham ramens e udons e esses sobas que existem. E eu experimentava e ficava sempre desapontada porque não chegava sequer aos calcanhares daquilo que eu comia em Londres. Então havia um sítio que para mim isto, lá está, é um podcast, não tem patrocínios, posso dizer o nome, que se chama Bone Daddies. Não conheço. Que é uma linha britânica. Mas lá? Sim, ok. Lá. Que, como diz o nome, Bone Daddies é mesmo só por causa do caldo, são especializados no caldo do ramen e não há nada que me bate naquilo. Obviamente que ainda não fui ao vosso. Portanto, até ver. Portanto, fica aqui o desafio. Mas uma coisa que a mim sempre fiquei um bocadinho naquela do porque é que uma coisa que, como o ramen, que apesar de ter o seu trabalho por trás, digamos que eu acho que o próprio prato em si tem muito a ver com o português, porque nós gostamos da canjinha, nós gostamos do ensopado, nós gostamos de massa, tudo aquilo, nós gostamos da gordurinha também, do porco, etc. Acho que o português, por norma, iria aceitar um prato assim deste género. Sim. No entanto, aquilo que foi rapidamente democratizado foi aquilo que é considerado o mais elitista, que é o sushi. Sim, é verdade. Que, lá está. É bizarro comer peixe cru. Imagina, agora está a banana, mas há uns anos atrás, olha, como lá peixe cru, eu lembro a primeira vez que comi e fiquei...
what is this, né? Tipo, Sim. E é estranhíssima a sensação do peixe cru na boca, para quem não estava habituado. Sim, exatamente. A quantidade de pessoas que... Aliás, eu própria, que adoro sushi, atenção. Eu também. Eu própria demorei para ir 5 idas a um restaurante japonês para comer sushi. Eu comia a tempura, às vezes comia tipo um yakisoba qualquer, ou até... como é que se chama? Que é uma espécie de fondue, não é bem um fondue... Shabu-shabu. Exatamente. Comi um prato desses, portanto era tudo cozinhado. Lá está. Há mais barreiras na percepção de uma pessoa sobre o sushi do que um caldinho. Sim, eu acho que vamos lá ver, na minha memória, a primeira vez que eu comi sushi foi em 1998. Tinha na altura 15, 16 anos por aí, e foi o aniversário, era de uma amiga minha do secundário. Foi um jantar com a família dela, eu era muito próximo dela, portanto fui jantar com a família dela. E, portanto, havia para mim um certo registro de cerimónia, né? Uma coisa está a jantar comigo, está a jantar com os pais da minha amiga, pronto. Já tem o seu quê de solene, vá. Sim, e eles são pessoas, por acaso, são pessoas muito... sempre viam algo experimentalistas com a comida e, pronto, são pessoas com mente aberta, estavam completamente à vontade e aquela sensação que eu tive quando vi o ramen pela primeira vez, tipo, o que é que eu vou fazer? Eu, quando foi com o sushi, fiquei mesmo... Então, a minha forma de me defender foi... eles têm lá uns sushis que é tipo arroz, mas com ovo mexido à volta. Sim. Aquilo, ou seja, que não é sushi, ou seja, não era peixe. Portanto, para mim, eu provei um de peixe, arrumei ao lado e depois fiquei só a comer daqueles. Não aguentei a pressão daquilo. Sim. Mas onde é que eu quero chegar com isto? Era uma coisa de facto muito estranha e havia muitas barreiras psicológicas a isso, só que de 98 para agora, já passaram muitos anos, e foi aquilo que eu estava a dizer, que o primeiro nosso concorrente de ramen fez no espaço de, sei lá, já estão abertos há 3 anos, coisa do género. O sushi tem mais de 20 anos disso, são centenas de restaurantes de sushi a atrair pessoas, e de facto eu acho que é uma questão de tempo até as pessoas provarem, primeiro que tudo conhecerem, porque ninguém conhece, começa por aí. Depois conhecerem é provar, se não tiverem uma má experiência, gostam, e depois é adotar e repetir. É uma questão de termos todos neste momento que trabalhar para esse objetivo comum. O sushi simplesmente teve mais tempo e mais players a lutar pela categoria. Eu pergunto-me se não será tipo... Se não também terá a ver com o facto de nós também sermos um país que gosta muito de peixe? Também, e eu não sei, eu também, além disso, eu também acredito que os portugueses gostam muito da sofisticação. Há muita questão do sofisticado, do que é trend, o que é que está na moda, a questão do estatuto, né, dos status. Portanto, eu acredito que há um certo elan, um certo charme à volta do sushi. Estamos a falar no início, né? Hoje em dia está democratizado, temos aqueles restaurantes de sushi que são restaurantes chineses, fazem, em vez de fazer a forma do nigiri, fazem uma bola, vendem aquilo ao quilo. Já está um bocadinho está pouco desvirtuado, não é? Sim. Mas, e portanto, hoje em dia já não há aquilo. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar, quando tinha 22 anos, ainda me lembro daquelas minhas colegas que eram mais velhas e que tinham dinheiro para ir jantar fora. Diziam, eu ontem fui ao sushi e parecia que havia ali uau. Ela ontem foi comer sushi, calma. Porque também era muito caro. Sim, era caro, exatamente, o sushi era caro e eram, a partir de ser um melhores restaurantes, porque eram poucos e aqueles que abriram devem ser preparados devidamente. Hoje em dia, depois houve muitos que viram a oportunidade e quiseram, lá está uma fatia do bolo, então começaram, isto é treino, então bora lá. Foi como os hambúrgueres gourmet, lembro o primeiro hambúrguer gourmet, do que eu me lembro, se podemos dizer marcas que sim, à vontade. Para mim foi o Honorato, ali era uma coisinha muito pequenina, minúscula, e aquilo para mim foi tipo, uau, que hambúrguer é este? E aquilo ficava fascinado com aquilo. E vou dizer, o meu fascínio e o meu interesse por um hambúrguer gourmet, quando eu ouvi falar essa primeira vez, foi porque estive em Nova Iorque, uns anos antes, e aí sim levava um roteiro gastronómico e muitas pessoas tinham dito para ir ao hambúrguer A, B ou C. E eu assim, vou a Nova Iorque e tenho que ir a um restaurante de hambúrgueres. É uma refeição espetacular, quando um hambúrguer está bem feito, com boas batatas, é uma ótima refeição. E eu, lá está. Não tem que ser um McDonald's, não é? Exatamente.
É como eu dizia, da mesma forma que há pessoas que vêm do Japão e vêm para cá à procura de ramen, eu fui a Nova Iorque, comi um hambúrguer espetacular e vim para cá que também não havia. E quando apareceu, eu fui. Portanto, eu sou um bocado o espelho disso que eu estou a dizer que está a acontecer com o ramen, em relação aos hambúrgueres gourmet. Depois foi isso. Eu acho que em Portugal também é um bocado isso. Quando há uma coisa que se vê que dá dinheiro, ou que vai toda a gente, já não sei quantas marcas de hambúrguer. Depois foi os gelados artesanais. Agora toda a gente tem gelados artesanais. Depois foi os hot dogs. Toda a gente tem hot dogs. Portanto, acho que em Portugal há aqui um bocado esse efeito de manada, de copy-paste. Quando há uma coisa, toda a gente tenta... Sim. O ramen está a ir devagarinho, mas o copy-paste não acontece tanto ao nível de restaurantes de ramen. É restaurantes japoneses que... eu agora também tenho ramen. Tem uma carta que não tem nada a ver com ramen, mas by the way, toma lá ramen, que eu também quero entrar na crista da onda, também quero aproveitar a moda e tentar aproveitar-se da moda para trazer clientes ao seu estabelecimento. Agora, restaurantes de ramen, é assim, Lisboa não... Para quem começou há 3 anos, nós já temos 4 restaurantes só de ramen em Lisboa. Há um deles que até tem 2 estabelecimentos, portanto, no fundo, há 5 restaurantes só de ramen em Lisboa. O Porto, que é uma cidade mais pequena de Lisboa, já tem 3. Um deles também é do mesmo dono, tem 2. Portanto, já são 8. Não é assim tão pouco quanto isso. Sim, exato. Para quem está muito no início. Agora, eu tenho plena convicção de que isto é uma das próximas tendências de comida, é inevitável. Porque Lisboa tem sempre... Lisboa ou Portugal, não sei. As modas lá de fora, as tendências vêm sempre cá para passar uns anos, como tudo. Não é só comida. Não é só de comida, não é? Sim. E, portanto, a de comida é uma delas. É uma questão de tempo. Sim. Porquê que achas que há sempre esse atraso? Eu acho que um dos motivos, e pensando numa ótica de empreendedor, é os mercados. Por exemplo, Portugal é um mercado pequeno quando comparamos com França, Inglaterra, Itália, Espanha, o que for. Portanto, eu vá lá, alguém que quer trazer um conceito de fora para a Europa, é muito mais atrativo começar por um mercado grande, onde há um mercado maior, tem mais possibilidade de ter escala, do que vir para Portugal, com um risco que é maior, porque há menos potencial, digamos assim. Eu, por exemplo, este passo que eu e o João decidimos tomar em Portugal, na altura era arriscado porque não havia um único restaurante de ramen, era um tiro no escuro. Era mais fácil tomar uma decisão destas numa cidade como Barcelona, Madrid, Paris, Londres, porque são milhões e milhões de pessoas, quer dizer, 1% daquilo é espetacular, 1% daqui não é suficiente, não é? Pois. Portanto, eu acho que naturalmente as tendências, e depois é um bocado cultural, ou seja, imagina, os primeiros, sei lá, mesmo coisas de tecnologias, as primeiras marcas que estabelecem são estabelecidas nos mercados maiores, não há mais potencial. Portanto, se calhar depois cria-se já esse hábito que estes mercados absorvem primeiras as tendências que vêm de fora. Por outro lado, há um contrassenso nisto, porque eu já me disseram, não tenho estudos, portanto, eu não gosto de falar de coisas que eu não li, que é tipo conversa de café. Sim. Mas eu já ouvi algumas vezes dizer que Portugal muitas vezes é um bom mercado de teste para coisas tecnológicas. Ao contrário, como é pequeno, é mais fácil de controlar, são menos variáveis. Sim. Já ouvi dizer isso, não vou falar do que não sei, mas não sei, eu acho que no que toca à restauração, se calhar os portugueses podem também ser um bocadinho mais aversos a coisas diferentes numa primeira fase e depois vão atrás dos outros, não sei. Acredito que em Portugal a falta de saber se as tendências em Portugal vêm parar unicamente pelos portugueses ou por influência de pessoas que vêm para cá. Ou seja, de estrangeiros. Sim, por exemplo, vou-te falar de uma coisa que não tem nada a ver com isto. Eu no meu passado, eu antes trabalhava em marketing, como disse, e o meu primeiro grande projeto de marketing foi lançar o G. Hendrix em Portugal. Já perdi a coisa, já parecia aqueles velhos, fui eu que lancei. Aquelas costas velhas. Exatamente. Um pacote de arroz. Sim. Eu acho que isto deve ter sido para aí há uns 10 anos, 10 anos, coisa do género. 10 ou 12, já não sei, já perdi a conta. Mas o ponto é, na altura, o panorama que havia o jeans standard, que era tipo 10 euros, havia o premium, que era uma marca ou duas, que estava tipo 14, e a Hendrix entrou com 28 euros, que era o triplo dos standard e o dobro dos premium. Isto é em crise económica, foi tipo em 2008. Estás maluco? Não sei. Pronto, a verdade seja dita, começámos paulatinamente a crescer, a duplicar, a triplicar, sempre a 3 dígitos nos primeiros anos. Depois é aquilo que eu digo, vem as outras marcas todas, aproveitam-se, vem tudo atrás, e o grande salto no mercado de jeans, um dos grandes fatores contribuintes foi um senhor espanhol, galego,
que abriu ali perto da zona de Ribeira um restaurante que a visão dele era pôr as pessoas a comer e a beber gin durante a refeição, que toda a gente dizia que ele era maluco. Quando isto em Espanha já era um hábito normal. Sim. Mas por influência de um espanhol que abriu o primeiro restaurante em Lisboa que tinha essa missão, conseguiu contaminar, estava toda a gente a beber gins ali, ele criou ali, depois os portugueses, então eu vou ter um gin bar dentro do meu estabelecimento, um gin corner dentro do meu restaurante, vou ter um bar só de gins, ou uma secção do meu bar que tem só gins. Até o Corte Inglês já tinha uma secção só de gins. Sim. Mas, por exemplo, aqui surgiu por influência de uma pessoa uma pessoa estrangeira que trouxe um hábito lá de fora e meteu cá. Portanto, e quando não é isso, depois, onde é que eu quero chegar com isto? Nós, por exemplo, um período importante que eu tinha de trabalhar quando estava nos gins era a Páscoa, porque vinham imensos espanhóis para o Algarve na Páscoa, sim. e todos eles é dos maiores mercados de gin no mundo. O consumo per capita de gin em Espanha é brutal. E, portanto, os espanhóis varriam o Algarve todo, todos a pedir gin, os bares todos. E, portanto, por pedido de fora, então começaram a ter, depois os portugueses viam os espanhóis a beber, também bebiam, depois acho que é contágio. Sim. Acho que é uma questão de contágio. E se calhar há povos que viajam mais frequentemente do que nós. Sim. Imagina, lá está, é uma surpresa para mim de tantos portugueses que viajam para o Japão, mas se calhar o número de portugueses que hoje em dia viajam para o Japão, vamos falar em percentual, não é? Em termos absolutos, se calhar a percentagem de portugueses que hoje em dia viajam para o Japão, em França já existe há 20 ou 30 anos. Portanto, eles este cedo trouxeram essas influências para a França muito mais cedo. Claro. E, por exemplo, essa rua de Santana em Paris, aquilo é imigrantes japoneses, não foram os franceses que abriram aqueles restaurantes. Portanto, a cultura de ramen, isto é um pressuposto meu, quer dizer, estou aqui a fazer um exercício mental. Sim. Havendo tantos restaurantes de ramen em Paris, numa só rua de imigrantes, eu arriscar-me a dizer que, se calhar, foram os imigrantes japoneses que meteram o hábito de comer ramen em Paris. Sim. A própria ligação com a França, com a cultura japonesa, também está sempre muito ligada. É uma relação amor-amor. Eu quando estava no Japão, aquilo é Foran Sujin, que eram os franceses, aquilo eram fascínios. O Paris Ujin, que eram as pessoas de Paris. Aliás, os japoneses têm uma pancada com França. A Torre Eiffel, tudo o que vem de França, as marcas, eles adoram. Sim. E até a própria pastelaria deles é pastelaria, completamente. Sim. E estavam lá 4 ou 5 estudantes franceses, eles também tinham uma pancada que já vinham. Achava eu que percebia coisa do Japão e que era um bocadinho otaku, esqueçam. E eles já sabiam os mangas todos, animes todos, já sabiam falar, porque tinham de forma autodidata estar a aprender no seu país, sabiam imensas coisas de cultura do Japão. E eu fiquei mesmo. Quando percebi que não sabia nada, só sei que nada sei. Foi essa sensação. Sim. Tu, enquanto agora, digamos, dono de um restaurante, não é? Qual foi o maior desafio que se apresentou a ti? Sim. E que não estavas à espera? Tirando, fornos, fogões ligados. Não, eu já não tive uma conversa com uma pessoa também sobre tudo. Eu diria que o maior desafio, e que não vem do restaurante, vem desde o início, e continua a ser para mim o maior desafio, é a luta pelo equilíbrio com a vida familiar. Já não vou dizer da minha vida pessoal, de género, eu quero jogar ténis ou quero ir ao cinema, é a vida familiar. Ok. Porque eu por acaso, vou dizer uma coisa um bocado pessoal, mas pronto, eu por acaso tive o privilégio os anos todos que trabalhei em marketing, que era a minha profissão, a minha namorada também trabalha em marketing, nós sempre nos compreendemos muito bem. Ok, sim. Exatamente as exigências, os horários, os ritmos. Sim. E nós comentámos, bolas, como é que nós temos amigos que ele trabalha no marketing, ela trabalha, sei lá, daqueles empregos das 9 às 5, como é que pode haver compreensão? Porque parece que as pessoas, indo um pouco até mais longe, a traição numa relação, ou não sermos fiéis, não é só se estamos com outra pessoa, é se estamos a dar-nos a outras coisas que não à nossa relação. Se eu estou a tirar todo o meu tempo para o meu trabalho, claro, é uma espécie de traição. Eu vejo assim, não está escrito em lado nenhum, isto é a minha visão, estou a partilhar a minha visão pessoal do assunto. E no dia perguntaram, vocês nunca pensaram em desistir, nunca tiveram essa tentação? Nós tivemos imensas oportunidades, desde a primeira vez que cozinhámos aquelas 36 horas com uma porcaria, nós tivemos imensas oportunidades de desistir. E eu diria que muitas delas foram relacionadas com a nossa dificuldade de conciliar com a vida familiar. Porque as pessoas não têm que ficar ali encostadas ao canto à espera que nós agora possamos dar-lhes atenção. Eu acho que isso foi... os momentos mais duros, todos, meus e do João, foram sempre questões
de conciliação com a vida familiar. Portanto, isto é a primeira parte da resposta, estou-te a dizer numa ótica pessoal, sim. E que para mim foi o maior desafio, que continua a ser. De longe, é isso. Sim, porque agora já tendo um restaurante estabelecido, sim. Os horários, uma pessoa não imagina quais são os horários de uma pessoa que trabalha num restaurante, claro, até ter trabalhado num restaurante. Não, imagina, o nosso restaurante está aberto, está a funcionamento desde as 7 da manhã à 1 da manhã. Está sempre gente a cozinhar, os calos, como disse, demoram muitas horas. Sim. Portanto, a todo instante pode acontecer uma coisa que me obriga a intervir, ou rebenta ao forno, ou rebenta um cano de esgoto, ou disparou o alarme, ou o quadro foi abaixo. Eu tenho que estar sempre on call. Eu e o meu sócio, os dois, temos que estar on call. E portanto, a questão do horário faz-me lembrar uma coisa que o CEO do sítio onde eu trabalhei antes dizia, que é: hoje em dia já não há life-work balance, agora é life-work integration. Sim. Principalmente com a questão dos telemóveis. Nós já não há o espaço do trabalho, o espaço da família ou do pessoal. Há pessoas que não têm família, mas eu estou em casa e estou a receber e-mails do trabalho que eu tenho que responder on the spot, tenho que responder agora. Sim. Da mesma forma que às vezes podia estar no meu local de trabalho e estava a marcar consultas para o meu filho ir ao alergologista, ou o que fosse. Sim. Ou quem é que vai dizer que nunca teve um trabalho a ver viagens para as suas próximas férias? Sim. Não vamos estar aqui com hipocrisias. Toda a gente usa tempo de trabalho para uso pessoal, toda a gente usa tempo pessoal para trabalho. Portanto, mesmo quando não estamos ligados aos ecrãs, não é? Sim. Às vezes estamos só a pensar em droga. Sim, exato. Sim. E é integração, é fluido, é uma coisa fluida. E portanto, isto para dizer o quê? O maior desafio para mim é esse. Agora, falando daquilo que se calhar te interessava mais saber... Não, isso é tão interessante como aquilo que vais dizer agora. O desafio a nível de... Agora falando do negócio, né? Do negócio, da operação. De longe, a coisa que me tirou anos de vida a mim e ao meu sócio e às nossas famílias, se me tiver a alongar muito... Não, está... nos tirou muito tempo, muitos anos de vida, foi o tema obras. Obras é inacreditável, porque nós arrendámos um espaço em Tosco, ou seja, em Tosco, entenda-se, não tem nada, nem sequer tinha pavimento, era um buraco de 10 cm para baixo que nós tivemos que encher, não tinha rigorosamente nada. E nós fizemos um projeto de obras, contratámos as empreitadas, todo aquele festival. Tínhamos previsto abrir o restaurante dia 15 de setembro. De 15 de setembro passámos para 15 de outubro, de 15 de outubro para 30 de outubro, depois para 6 de novembro, depois desistimos de contar e abrimos dia 2 de janeiro. Ok. E no meio disto nós contratámos equipa de cozinha, equipa de sala, tivemos 2 meses a pagar salários e a pagar rendas, porque já tinha acabado o período de carência, sem receber €1 de faturação, sem qualquer noção de quando é que a obra ia estar feita, porque estavam constantemente a falhar-nos as pessoas e há um nível de incompetência, eu não me quero pronunciar porque eu fico mal disposto, mas há muito falta de seriedade no que toca a obras e tem a ver também com o boom que está a haver de construção em Lisboa. Há falta de empreiteiros, há falta de mão de obra para carpintarias, há falta de mão de obra para tudo isso, e as pessoas fazem aquela manha que aceitam uma obra, recebem, sei lá, 30% de valor da adjudicação, estão lá tipo 2 ou 3 semanas a partir pedra, literalmente, e depois de repente partem para outra, para receber outra, e depois voltam ao nosso ao fim de 2 ou 3 semanas. E foi muito, muito desgaste, a incerteza. Nós dizíamos à nossa equipa: olha, próxima terça-feira arrancamos, está bem? Chegávamos segunda-feira às 11 da noite, olha, afinal não, porque falta-nos o verniz. E tivemos assim sistematicamente, e depois desistimos de dizer. Eu disse: eu só volto a falar com a minha equipa quando estiver aqui no espaço, com o verniz aplicado, o verniz aplicado seco e as cadeirinhas estiverem cá montadas. Pronto, e assim foi. Só que eu vou dizer só uma coisa caricata, vá lá, que a única coisa que eu me pude rir das obras foi que o prédio onde nós estamos é o prédio onde foi filmado o Casados de Fresco. Sim. Pronto, eu nunca vi, e sei que tu nunca viste e nunca ninguém viu, mas existe um programa, um reality show, um reality show, não sei explicar, mas sei que tem a ver com pessoas que se casam ali ou são emparelhadas, qualquer coisa do género, e é um reality show. E era filmado no nosso prédio, e a apresentadora era a Diana Chaves. Portanto, 2 ou 3 semanas que ela lá esteve em filmagem, nunca me faltaram os trolhas. Nunca. Estavam lá sempre à coca. Ela desapareceu, tiveram 2 semanas sem pular os pés. Portanto, o homem é uma coisa mesmo básica. Sim. E portanto, pronto, o que é que uma pessoa há a dizer?
Imagina a quantidade de piropos que não atiramos. Não, aquilo, eu nem vou falar sobre isso, mas foi muito desgastante essa incerteza, a constante irritação com pessoas que falhavam, que combinavam amanhã ao meio-dia, depois não apareciam, como este não aparecia, empancava o trabalho. Nós tínhamos, eram 3 ou 4, um que só traz equipamentos de cozinha, outro que só faz canalizações, outro que só faz eletricidades, outro só faz carpintarias, outro só faz construção civil. Quando um falhava, empancava o cronograma dos outros todos. E depois eles agarravam-se, pois, como este agora não fez, já só volta a ter disponibilidade daqui a 3 semanas, porque entanto tenho planeamento para outras obras. Isto foi doidos, foi mesmo doidos. E a nossa gestão de expectativas foi mal feita, e portanto nós estávamos constantemente a ficar desiludidos, foi muito, muito desgastante. Pronto, acho que portanto, o primeiro desafio que mantém-se a questão de obras. Não é só o número de horas, é o consumo, isto consome mesmo uma pessoa. Não mata, mas moe. Mói bastante. Eu na primeira semana, como vês não sou uma pessoa propriamente gorda, eu perdi 6 quilos numa semana. Tive uma semana sem almoçar e jantar, toda a semana. Não almoçava nem jantava. Foi mesmo muito duro. E depois o outro maior desafio que há de se manter para sempre é a gestão de pessoas. Já se sabe, quando é um negócio diz que é pior. Sim. Não é pior, porque isto não é verdade que sem pessoas não fazemos empresa, mas a parte mais difícil, mais desafiante é a gestão de pessoas. Na restauração, isso é acrescido porque há uma falta de compromisso das pessoas de restauração, inacreditável. As pessoas trocam no sítio para outro por 10 euros a mais que me pagam ali, a mais 25 que me dão acolá, não querem saber. Faltam 40 mil pessoas na restauração de staff, portanto, e estão a abrir restaurantes novos todos os dias, portanto as pessoas estão ali, chateiam-se com o colega ou com o chefe, ou não gostam dos horários, vão-se embora de um dia para o outro, nem sequer dizem nada, desaparecem. Sim. E nós de início queremos criar uma cultura de empresa e ter ali as pessoas empenhadas, envolvidas, e as coisas não são assim. Na restauração há mesmo muita falta de as pessoas faltam, é desplicência, faltam e não percebem as implicações de faltar, vão prejudicar os colegas todos, vão prejudicar o serviço, mas nem querem saber. Tem que ir fazer isto e vão-se embora. Sim. É muito, muito difícil. Isso claramente foi a nossa, acho que é a nossa maior dificuldade e que se mantém. E eu, no meu caso particular, e o João também, os dois trabalhámos muitos anos em empresas, no mundo corporativo, quer dizer, há um sentido de responsabilidade. Eu não me lembro de ter cruzado, eu trabalho numa empresa com 1.600 pessoas, de uma pessoa que eu dissesse, este tipo é completamente doido, varrido, está completamente descomprometido e não percebe que ele não fazer o trabalho dele vai empancar o trabalho de muitas outras pessoas. Sim. Há pessoas mais diligentes e menos diligentes, como tudo, há pessoas mais profissionais, mais sérias, tudo bem. Mas aquilo que se faz na restauração não é, eu não estou habituado. Isto também teve esse problema nas obras. Diziam-me que entregavam dia 13 e depois não entregavam passado 3 semanas. Eu, quando tinha uma agência a trabalhar para mim, se eles diziam dia 13, eles entregavam dia 13. Se ficassem a noite sem dormir, não dormiam, mas entregavam dia 13. E aqui nas obras é isso, um desgovernança total. E o staff de restauração também é muito difícil encontrar pessoas que sejam comprometidas. Isto também tem a ver com os millennials hoje em dia, que diz-se que em média eles trocam 22 vezes de emprego na sua carreira, porque são pessoas que estão obcecadas em parte com essa life-work balance. Ainda bem que estão, porque alguém tem que mudar o paradigma. Sim. Que temos ainda, tem que mudar. Aliás, eu decidi abrir um negócio porque já não me identificava com o mundo corporativo, muito por causa disso. Exato. Sim, pronto, sim. Há pessoas que então vou mudar de emprego, eu vou mudar de vida, vou abrir um negócio próprio. Pronto, foi a minha opção, mas eu acho que isso, os millennials é isso, eles vê-se que claramente estão a juntar dinheiro porque querem fazer uma viagem XPTO, ou estão neste emprego, mas que nisto eles não têm o seu tempo para estar com os amigos ou para as suas coisas, param de então saltam para outra. E acho que isso na restauração também se sofre bastante disso. E vocês até se calhar é uma coisa mais acrescida, porque dado que é um prato tão específico, que de certeza que tem alguma formação. Nós investimos muito na formação. Aliás, é uma questão que eu digo nas entrevistas que faço. Eu preciso de pessoas comprometidas e sérias. E pergunto nos olhos se a pessoa está ali para ficar ou se está ali para estar 6 meses. Porque eu digo que nós investimos imenso na formação das pessoas. A nossa formação vale literalmente milhares de euros, foi o que eu investi para chegar ao conhecimento que tenho hoje em dia. Eu dou isso de borla às pessoas. Portanto, o mínimo que eu espero é que as pessoas sejam recíprocas e que sejam sérias e que se mantenham lá o tempo que devem ficar, tanto quanto possível. Não é? Eu não quero estar a investir imenso tempo, do meu tempo, são mesmo horas de formação que eu dou, depois as pessoas vão-se embora, quer dizer, não é sério. Sim. Algum
prato de ramen que vocês ainda não conseguiram emular? De ramen, diria que não, porque nós temos na manga para lançar. Nós queremos é ter outros pratos que não são ramen, portanto não são sushi. Okonomiyaki. Isso é uma fantasia pessoal minha. Na nossa cozinha... O meu reino para um restaurantezinho de okonomiyaki, é sério. Então, mas pronto, quando houver avisa-me. Ok. Não, eu sei fazer e eu faço em casa. Pois, sim. Por exemplo, imagina, eu estou habituado lá está, as 26 horas para o ramen, no okonomiyaki demora 1 hora. Portanto, para mim é como fazer um snack. Eu lembro que antes de fazer um okonomiyaki de 1 hora, eu tinha que escolher um dia do mês, ir às compras e estar 1 hora parado. Hoje em dia o okonomiyaki é peanuts, quer dizer, faço numa hora. Sim. Mas para ter okonomiyaki num restaurante, a cozinha tem que ter uma preparação que a nossa não tem, infelizmente. Mas eu adorava que houvesse um restaurante de okonomiyaki em Lisboa. Sim. Adorava. Eu em Hiroshima, onde estava a estar, que é uma das capitais do okonomiyaki, mais uma vez, lá está, eu sou esquisito. Eu tive, durante umas semanas que eu estive no Japão, estava lá um professor português. Foi quem me convidou, na verdade, para ir para lá. E ele, António, temos que ir ali a um restaurante, uma especialidade de Hiroshima. E eu, o que é que vem dali? O que é que vem dali, sim. Eu entrei no restaurante, eu estava lá há pouco tempo, fui tipo na primeira semana, eu entrei no restaurante e foi logo aquela aparato, Irashima-sen, tipo 20 tipos a dizer aquilo, a gritar aos altos. Eu não, o que é isto? Sim, Nem que eu entrei. Porque eu não sabia daquilo, quer dizer, ninguém me explicou e eu depois vi, eu não sabia, entro num restaurante e começo a falar, Irashima-sen. E eu pensei que era só dali, até pensei que era uma coisa louca. Vamos tentar explicar a quem não conhece. É uma espécie de saudação, é um não greeting, é? Como se fosse bem-vindo, querido cliente, qualquer coisa de género. Aliás, eu aprendi a bater com a cabeça na parede, porque eu ouvi aquilo e fiquei assim um bocado, o que é que se passa aqui? E eu depois, eu só tinha aulas 3 dias por semana, portanto havia 2 dias que ia sozinho deambular. Sim. E então interagia com os locais. Eu tinha aulas de japonês, portanto ia tentar pôr em prática. Eu lembro que uma vez entrei numa loja, eles Irashima-sen, e eu virei para Irashima-sen, começaram-se todos a rir na minha cara e o que é que se passa aqui? Eu pensei que era tipo olá. Depois quando pensei que é bem-vindo querido cliente, realmente é ridículo. Respondemos ao senhor, olha, bem-vindo querido cliente, parece que estamos a gozar com eles. Mas eu fui essa coisa do okonomiyaki, era um balcão enorme, só com chapa, eles a fazerem uns atrás de outros. E eu, começo a olhar para aquilo e eu acho que não sou capaz de comer isto, porque eu sou esquisito. Eu começo a ver os flocos de katsuobushi ali, aquela coisa assim, uau, que é isto? Mas eu provei, fiquei completamente maluco. Eu já tinha um cartão de pontos, aquela unidade tinha um cartão com os carimbos, eu adorava aquilo e adoro. O okonomiyaki é um sonho que eu tenho. Lá está, eu também fui em Londres. Eu trabalhei, não foi tipo do outro lado da rua, de um restaurante de okonomiyaki lá, mas foi perto, portanto eu ia lá almoçar pelo menos uma vez por semana. Eu sou maluco para okonomiyaki, é mesmo delicioso, aquele molho é inacreditável. Sim. Então, isto para dizer que tu tens um prato que não tem a ver com o ramen, mas que vocês vão... Temos dois, são dois. Vamos lançar muito em breve. Mas espera, tu estavas-me a perguntar se havia algum prato de ramen que não conseguíssemos conseguir ter. Não, nós honestamente é assim, nós não há uns que ensaiámos mais vezes do que outros, portanto vamos ter que ensaiar mais antes de lançar, mas para nós temos a receita, está aprendida, fizemos no Japão algumas vezes, temos as receitas connosco, estamos preparados para o serviço. O que estamos a fazer, lá está, mais uma vez, de forma autodidata, as outras receitas dos pratos vão lançar, um processo autodidata, portanto leva muito tempo, se quisermos fazer as coisas bem feitas como no Japão. E aquilo que eu tenho, se eu servisse a um português que nunca tivesse comido, iam à lua e voltavam, aquilo não sei como mais uma vez, não sei como é que isto não há em Portugal. Sim. E infelizmente eu vou fazer por desespero de querer comer aquilo. Isto foi como o ramen, queríamos comer e era uma oportunidade de negócio. E eu todos os dias às 11h30 sento-me lá no balcão com o meu ramen, porque gosto de comer ramen e também uma questão de controle de qualidade. A única exceção foi um dia que eu quis fazer um interregno no ramen e comi 12 gyozas. Pronto. Muitas pessoas dizem que são as melhores gyozas de Lisboa e eu, pronto, como consumidor, não falo digo que sim, são de facto muito boas, e deve-se apenas à técnica como as preparamos, porque normalmente a gyoza, pela minha experiência, são feitas em óleo, é uma coisa gordurenta, que eu não gosto, ou fazem sem vapor, aquilo desfaz, e nós não contávamos no curso de ramen, como tínhamos muitas horas,
quando os escravos estão a fazer, não tínhamos nada para fazê-los, e iam-nos ensinando outras coisas. Sim. Um dia tínhamos a aprender a gyoza, e pô, nós temos uma técnica japonesa que aquilo fica assim com uma capinha crocante por cima, não é óleo, não é vapor, e é bastante bom. Portanto, foi a única vez que eu não comi ramen, foi para comer umas 12 gyozas. 12 gyozas. De quê? Eu gosto mais de galinha, também tenho vegetais, mas eu gosto mais de galinha. Sim, também gosto mais dessas. Só para agora, para terminar, o que é que achas, ou seja, isto passou tudo de uma obsessão por um prato, Sim, certo? Completamente. É mesmo isso. Nasceu de uma obsessão por um prato. Mas foi só mesmo isso que te fez tipo, deixar o teu trabalho para começar logo por isto? Ou houve também outra componente qualquer? É assim, eu sempre, não é sempre, dá uns anos para cá, já tinha a ideia que não ia querer acabar a minha vida no mundo corporativo. Portanto, dá uns anos para cá que eu já sabia que queria ter um negócio. Não fazia ideia era o quê. Sim. Paralelamente, tinha esta paixão. Eu não tinha os dois pontos ligados. Ou seja, tinha duas coisas a acontecer na minha cabeça. Uma que é ter um negócio, e tinha outra coisa que eu adoro ramen e estou obcecado. E, portanto, cada vez que viajo vou comer. Sim. Mas nunca fiz a ligação. E o João foi a pessoa que fez a ligação. Okay. O João foi a pessoa que me começou a dizer: temos que fazer um restaurante de ramen. E depois a gota d'água foi fartar-me nas viagens. Sim. Foi uma saturação da situação das viagens e uma saturação de trabalho no mundo corporativo. Sim. Porque aquela semana de viagens que eu fiz em Londres e Amsterdão estava num período muito obscuro da minha vida profissional. Sim. Muito. E as pessoas, quando eu falo por mim, sempre que eu tinha férias e me distanciava do meu trabalho, mesmo no outro emprego onde tive, que eu era muito feliz, era muito satisfeito, ganhava aquela perspectiva do que é que está errado, do que é que eu tenho que mudar. E ali eu disse, foi tipo um clique, plim! É isto, está aqui a resposta, é connecting the dots, como dizia, como dizia o Steve Jobs. E foi mesmo, foi a junção destas duas coisas. Sim. E tornou-se óbvio. Sim. E é tipo, o ponto sem retorno, é mesmo isto. É por aqui, vamos embora. E o que é que então tu dizes que não te vias a acabar no mundo corporativo? Sim. Porquê? Por várias questões. A primeira é a minha área é o marketing. Pronto, eu vejo que na minha opinião, posso estar enganado, espero estar enganado, mas da forma como via, pela experiência que eu tinha, a carreira do marketing eu considero um bocado curta. Ou seja, não me lembro de um diretor de marketing com 60 anos. Se calhar, se for daquelas empresas gigantes, mas em Portugal, diretores de marketing com 60 anos não deve haver muitos. Mesmo com 50 e muitos, não há muitos. Quer dizer, a minha opinião, a minha percepção é que uma pessoa chega ali ao diretor de marketing, está ali uns anos e depois ou passa para CEO, então fica por lá e depois salta fora. Não estou a imaginar um diretor de marketing com 60 anos ou com 65. Na minha cabeça não faz sentido qualquer. Posso estar enganado, atenção, mas era a percepção. Portanto, eu já sabia, carreira de marketing vai-se escutar. A minha carreira de marketing vai-se escutar. Eu não tenho perfil, nem quero ser CEO de uma empresa nenhuma. Depois chegou uma altura que eu nem sequer quero ser diretor de marketing. Posso ser um marketing manager, posso ser um chefe de grupo. Sim. Entrar naquela esfera de politiquices, de quando está na direção, na administração. Cada vez mais eu comecei a perceber que eu não tinha perfil para isso e não queria que fosse essa, porque eu via a minha direção de marketing, via o que era a vida delas, via o que era o trabalho dessas pessoas e eu não quero isto para mim. Não me revejo nisso. Revejo porque uma pessoa chega àquele nível, lá está, já um distanciamento do trabalho de marketing, é uma visão tão de helicóptero, tão estratégica, tão de alinhamento com a direção e com a agenda da empresa, que é mais gestão quase de uma secção da empresa do que trabalho de marketing, de estar ali a fazer as coisas. Eu gosto de fazer, eu gosto de ter as mãos na massa. Isso foi um ponto. E depois eu mudei de uma empresa onde, como disse, fui muito feliz muitos anos, adorei o trabalho que fiz, foi espetacular. Podes dizer qual é? É a Prime Drinks. Ok. Foi a tal onde eu lancei o Gin Hendrix. Tinha uma relação incrível com os meus colegas, tinha uma excelente relação com a minha chefe, aprendi imenso, tinha boas condições, portanto tudo bom. Depois fui convidado para outra empresa com um projeto muito interessante, com uma equipa muito interessante, mas as coisas rapidamente mudaram. Lá está, uma empresa multinacional, há ciclos, né? De 3 em 3 anos, depende.
sai o CEO, depois é tipo dominó. Sim. Saem diretores, porque saiu também o CEO, mudam as chefias e até aqui estava tudo a pintar de amarelo, agora passa tudo a pintar de cor-de-rosa. E vai tudo atrás a pintar de cor-de-rosa. E nós somos tipo peças de peão. Temos uma agenda que temos a cumprir e de repente, não, agora tu vais para ali, vais fazer uma coisa que não tem nada a ver, concordas ou não. E eu não me revi nada disso, porque eu na empresa onde estava, na Prime Drinks, tinha muita autonomia. Às vezes considerava até em excesso, mas tinha muita autonomia, era espetacular, fazia muitas coisas com muita autonomia. E quando mudei de empresa, não tinha autonomia, eu fazia praticamente o que me mandavam. E eu senti, porque estão-me a pagar, foram buscar, ou seja, eu não me candidatei, foram buscar, disseram, eu quero esta pessoa que fez este trabalho com esta marca, quero que faça isto aqui. Foi essa a minha história. E eu aceitei o desafio por isso e para o projeto que me tinham dado. Só que cheguei lá ao fim de, 4 meses, portanto, houve essas mudanças estruturais, aquilo mudou tudo, baralho a volta a dar, era outro CEO, era outro diretor de marketing, a minha chefia era outra, e eu, em vez de eu ter ido para lá para trazer o meu valor acrescentado da minha experiência, comecei a estar lá para executar o que aquelas pessoas achavam que era a forma certa de fazer as coisas. Sim. Curiosamente, eu depois de ter sido, já comecei a ver fazer coisas que eu tinha dito há 3 anos atrás para fazer, estou a fazê-las agora, que eu já saí. Tudo bem. E agora estou a trabalhar em marketing outra vez, ou seja, eu sou empreendedor, tenho o meu negócio, e eu sou, dentro do meu negócio, que é uma operação pequena, tenho o meu trabalho de marketing. Sim. Tenho a minha autonomia. Sim. E eu sinto que consigo mais cobertura mediática com um restaurante para 50 lugares do que tinha com marcas com investimentos de milhões de euros. Sim. Que é só ridículo, não é? Sim. Eu imagino que a taxa de engagement deve ser muito maior também. Sim, quer dizer, é o que eu digo, eu com uma operação de 12 pessoas que fazia em minha casa, uma vez por semana ao sábado, eu se for fazer o ROI de cobertura mediática que eu tive, daquelas 35 notícias, incluindo peças de televisão, telejornal, que é prime time na televisão, não devo ter tido muitas campanhas das minhas marcas que tenham conseguido isso. Sim. Que é absurdo, não é? Eu tenho conhecimentos de marketing, tenho experiência de marketing, sei fazer as coisas à minha forma. Durante 9 anos fiz isso e tive resultados bastante bons. Foi por isso que me foram buscar. Depois estive ali 3 anos, tipo, para mandado a fazer o que queriam que eu fizesse, concordasse ou não. Os resultados também não foram nada especiais. Agora estou a fazer outra vez aquilo que eu sei e os resultados são outra vez à mostra. Portanto, há empresas que querem... Uma vez vi uma frase desses nas redes sociais, de um lado um sábio, um gestor desses topo mundial, que quer dizer, eu não quero contratar pessoas para eles dizer o que é para fazer. Eu quero contratar pessoas que me digam a mim o que é para fazer. São para isso, tenho uma pessoa que nem sequer tem formação académica, quer dizer, só para lhe estar a dizer o que é que faz. Portanto, aquilo foi um bocado absurdo na minha opinião, o que se passou ali, mas também o que se passou foi porque houve esta mudança de toda a direção, né? Ou seja, tivesse continuado o projeto e com a equipa e com a direção que me foi buscar para o que foi, eu provavelmente estaria lá a trabalhar e feliz da vida, teria feito aquilo que eu sei fazer com resultados. Assim sendo, quer dizer, eu nem senti que estava a acrescentar tanto valor quanto isso, portanto, não fazia sentido. E depois, numa empresa onde a cultura, nas multinacionais, a cultura das empresas muitas vezes, às vezes é boa, outras vezes não é tão boa quanto isso. Eu ali não me identifiquei com a cultura, não vou dizer que é boa ou má, estou a dizer, eu não me identifico, eu não encaixo naquilo, não tenho perfil para aquilo, não tenho esse perfil de andar sempre com politiquices, com jogos, agendas escondidas, ter que dar cotoveladas para eu passar por cima, constante conflito de interesses, constante olhar para a minha agenda e não pensar no nós, estou a pensar na minha quinta, sempre a pisar os calos aos meus colegas, sempre a sobrepor-me aos outros, sempre em clima de guerra. Eu não tenho perfil para isso. Há pessoas que lidam bem nisso, vivem bem nesse clima de guerra, gostam e são bons nisso. Eu não tenho esse perfil e disse, isto não é para mim. E essa viagem que eu disse que fiz, em novembro de 2015, foi o dia que eu disse, acabou e portanto, se acabou, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um negócio. Qual é que é o negócio? Ramen. Foi isso. Depois tive este tempo todo a preparar o negócio. Eu tive 3 anos, quase 3 anos e meio a preparar a abertura do restaurante. Enquanto trabalhava já estava a preparar, portanto, lá está o Supper Club. Na altura, lá está, não podia revelar os meus planos futuros, portanto tinha colegas meus que achavam que eu era tonto, mas porque é que este tipo está dedicado os fins de semana todos dele, que é para ganhar 200 euros ou 300 euros cada noite que faz aquilo, vai enriquecer com isso. Atenção, eu não digo isto com qualquer
desvalor, porque eu li já vários artigos de pessoas, há uns anos, li um artigo numa revista, que eram pessoas que tinham o seu emprego e que era isso, ganhavam mais de 200 ou 300 euros com micronegócios, e that's ok, é super, e eu dou todo o valor, aquilo é feito com muito sacrifício, mas as pessoas realmente achavam isto, tipo, é tonto. Sim. Então, para que é que ele está a fazer isto? Eu não podia, na altura, revelar os meus planos, porque ninguém, nem sequer as pessoas que iam à minha casa também jantar, não eram meus colegas de trabalho, diziam, vocês estão a querer abrir um restaurante, e eu dizia assim, não, nem pensar, nós estamos, é só porque gostamos de ramen, é só para fazer assim uma coisa para amigos, já na boa, porque o segredo também é a alma do negócio, não é? Portanto, eu não podia revelar que iria ter um restaurante de ramen, não queria que os meus concorrentes soubessem disso, e queria fazer um wow effect e uma surpresa. E de facto foi uma grande... Quando eu comuniquei isso foi... Olha, se fores ver a nossa página de Facebook vais ver a atração que foi esse post. Quando nós anunciámos que íamos abrir o restaurante, ficou tudo maluco. Aquilo foi off the chart. Sim. Foi espetacular. E pronto, foi esse a coisa que me levou... Esta foi uma mudança de vida, não foi, olha, agora vou fazer um restaurantezinho, não. Foi uma mudança de vida, foi uma decisão que eu tomei. Eu gostava que tivesse demorado muito menos tempo a fazer, eu achava na minha santa ingenuidade, que eu nunca tinha tido um negócio, que eu em 6 meses ia abrir portas, 6 meses ia dar para fazer o piloto em casa, para arranjar um espaço, para fazer obras, para abrir, achava que ia ser tudo em 6 meses, não podia estar mais enganado. Nós só para encontrar um espaço foram 9 meses, só para fazer uma receita foram 13 meses, só o piloto foi 1 ano e meio, as obras, já nem vou falar disso, as obras também foram muitos meses. Mas, e depois foi muito curioso, tive imensas pessoas a dizer que coragem que tiveram e que espetáculo, que pronto, ficaram orgulhosas e do que está a ser feito. Isso obviamente é muito gratificante ver ex-colegas meus que me viram, não viram o meu valor, na verdade, viram uma faceta do António que era o que pediam para fazer, de certa forma, e agora vem aquilo que eu sei fazer e os resultados estão à vista e fico satisfeito. Já no caso do João, não tem nada a ver, portanto ele não está insatisfeito com o trabalho dele, ele é CEO de uma empresa de família que ele está a tomar o lugar do pai dele, que era o anterior CEO, lá está, lá há de continuar, ele obviamente gosta do que faz e tem muito orgulho de representar o negócio da família, mas ele naturalmente é uma pessoa empreendedora, ele é empreendedor, é uma pessoa que tem os seus investimentos, portanto é mais businessman do que eu, propriamente, e foi esse lado do João sobre mim que levou isto tudo. Que puxou tudo, não é? Para terminar, e como nós estivemos a contar a história de trás para a frente, apresenta-te. Ok. Portanto, o meu nome é António Carvalhão, tenho 35 anos, sou pai de 2 filhos, daqui a um mês vou ser pai do 3º filho. Parabéns. Obrigado. O Santiago tem 5, o Manel tem 3 e o Xavier... 3 rapazes? 3 rapazes. Epá. Pronto, sou de Lisboa, vivi cá a minha vida toda, exceto um semestre que estive a estudar em Amsterdão, fiz Erasmus, portanto fiz o curso de gestão no ISCTE, daí fiz Erasmus em Amsterdão, depois fiz uma summer school em Praga e depois fiz este semestre de estudos em Hiroshima, no Japão. Como disse, trabalhei gestão, trabalhei em marketing a vida toda, primeiro 9 anos na Prime Drinks, onde geria sempre bebidas espirituosas, era o responsável do whisky Grants, que era o líder do mercado, vodka Stolichnaya, whiskies de Glenfiddich e Balvenie e Tullamore. O Hendrix foi assim o meu grande projeto, o meu cartão de visita. E onde é que te encontramos? Portanto, nas redes sociais do Agitama, certo? Sim, portanto, o Agitama tem página de Facebook, tem página de Instagram, chama-se Agitama Ramen Bistro, e o restaurante é na Avenida do Clolé, em Lisboa, no número 36, entre o Marquês de Saldanha. Sem Diana Chaves, já agora. Infelizmente, eu ouvi dizer que vai haver a segunda season. Então se calhar potencial Diana Chaves. Exatamente, eu estou à espera que me confirme que se for conversa de café, lá está, mas eu vou procurar na internet e vou fazer uma campanha qualquer à volta disso. Ok, fica combinado. Obrigada, António. Obrigado pelo convite e pela conversa. Espero que tenham gostado. O António e o seu parceiro João podem ser encontrados no Agitama e eu vou deixar todos os links na descrição do episódio para poderem consultar. Quanto a nós, estamos nos sítios do costume: Spotify, o YouTube, Pocket Casts, iTunes, enfim, o nosso website thepool.pt, e também podem entrar em contato connosco via Facebook em The Pool Podcast ou no e-mail poolpodcast@gmail.com. Atenção, não pôr o de no e-mail. Esta voz que estão a ouvir é da Kai Rocha, o jingle foi composto pelo Miguel Nicolau, os fantásticos retratos dos nossos convidados
são feitos pela Joana Rolo. A captura e edição de som, realizada no Estúdio Q pelo José Garcia. Espero que tenham gostado e até para a semana.